Neste Bitalk vamos falar com o Hugo Voles Oliveira, secretário do Instituto New Economy. Será que isto é um lobby da criptoeconomia? Qual é que é a diferença entre dinheiro e moeda? De onde é que vem o salário? E será que a crise já chegou ou ainda está para vir? Vamos descobrir. Eu posso ser rico e tendo pouco dinheiro? Porque a riqueza é independente do dinheiro ainda é mais outro grau de abstração. Sim, mas depois rebentou a bolha em 2000 e ele veio dizer que tinha razão. Quanto mais escuro, opaco, confuso algo é, mais fácil se torna para alguns grupos manipularem. Isso só significa que hão de chegar outros monopólios quando destruir os monopólios de agora, não é? Antes disso, os especuladores investiram porque gostavam daquilo. 93% ou 97% que anda em ou que existe em termos de riqueza está em especulação. A história ainda está a ser escrita. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É impossível concorrer com estes donos do mundo tecnológico. Já não há mais inovação. Bom, então hoje vamos falar sobre uma coisa super... é importante. É uma coisa que gera a nossa economia, que gera nossas vidas, que gera a humanidade. Sem ela, provavelmente ainda estávamos a fazer sistemas de trocas, não é? E se calhar mesmo começando com os sistemas de trocas. Há muitas pessoas que falam que para que é que a gente precisa de dinheiro, não é? Podíamos fazer trocas. Tu tens batatas, eu tenho ovos, eu troco batatas por ovos. Pelo menos não se pagava IVA. Não sei, tinhas sempre de dar um ovinho ao Estado. Porquê que a gente tem dinheiro? Sim, é uma pergunta que acho que todos os adolescentes da altura fazem, não é? Yeah. Na sua fase mais ou menos comunista. E há aqui duas visões históricas para a coisa. Uma é aquela, se calhar, mais tradicional, baseada nos artefatos e focada nas trocas, porque são esses artefactos que depois chegam aos arqueólogos, que depois são estudados pelos antropólogos e que nos fazem pensar sobre como é que as pessoas geriam, então, aquilo que é o problema fundamental do qual emerge a necessidade do dinheiro. Que essa, como no problema principal, há outros problemas que depois entram na equação, podemos falar deles, mas que é como é que conseguimos conciliar a necessidade de ter algo com a necessidade da outra pessoa que tem aquilo que nós queremos e que também tem outros objetivos e pode não ter ou nós podemos não ter aquilo que aquela pessoa quer naquele momento e portanto há uma dificuldade em conciliar esse mecanismo de trocas, aquilo que se chama o problema da não coincidência de bens ou serviços. E o dinheiro surge como uma abstração disso. Em vez de estarmos a trocar uma vaca por um porco, porque podemos não querer porco, já estamos fartos de comer porco, e o nosso parceiro comercial ou o nosso vizinho também pode estar farto de comer vaca e porco e pode querer outra coisa qualquer. Inventámos o dinheiro para abstrair então aquilo que era o fundamento da troca, que existe algo que nós queremos e precisamos de trocá-lo por algo que temos, de forma a que as pessoas se encontrem no meio da plataforma do valor. E esse é o principal problema. É curioso, mas acho que há várias interpretações sobre isso, não é? Certo. Há várias discussões sobre isso. Certo. Aliás, essa tese da troca, o primeiro que avançou com isso foi o próprio Aristóteles, salvo erro, não é? Muito antigo, sim. Pois, no século III antes de Cristo, e dizia um bocado isso. Mas também era um tema que também tinha algum interesse para mim, até porque estive há pouco tempo em Creta e vi lá umas moedas no museu, umas moedas gregas. Parece que foram os primeiros, de facto, a cunhar moeda propriamente dita. Num material que tenha durado. Até num hoje. material que se chama ouro, curiosamente. E, portanto, despertou alguma curiosidade. E, de facto, aquilo que muitos arqueólogos defendem é que, estudiosos na matéria, não é? É que há várias, de facto, interpretações sobre a forma como surge a moeda. A questão da troca que tu falas é verdade, é uma necessidade objetiva, não é? Mas que se depara e que surge com as atividades comerciais, com as atividades mercantis, e se calhar sobretudo com as atividades, há quem te diga, com as atividades de exportação e importação. Entre tribos, sem dúvida. Mais, mesmo externas, diremos assim, não é? Na verdade, por isso talvez os gregos. pode ser exportação e importação entre tribos.
Mas estamos a falar mais Isto é que é de... Estados-nação. Mais, ainda não eram estados propriamente ditos, mas às distâncias. Curiosamente vi também lá uns padrões em bronze, gigantes, não é? Que, portanto, eles também transportavam. Portanto, no fundo era uma forma de depósito de valor, de utilização de valor. Mas há quem defenda que a moeda, quem inventou e como apareceu, não se sabe, porque já existia a utilização do ouro e da prata há muito tempo, ainda no tempo dos faraós, não é? Portanto, no Antigo Egito. E há coisas escritas sobre isso, em que trocaram terras por prata e essas coisas, etc. Portanto, isso já existia, diremos assim, a utilização do metal precioso, metal raro, há muito tempo. Agora, a cunhagem de moeda começa mesmo com os gregos, 7 séculos antes de Cristo, não é? Há quem defenda que isso servia sobretudo para pagar mercenários. Ou seja, e quem defenda isso é pela proliferação de cunhagem de moeda, sobretudo em reinos onde era necessário pagar às tropas. Estamos a falar do Império Romano, Claro. Estamos a falar nos gregos também uma parte, estamos a falar dos próprios cartagineses, não é? O famoso salário. O famoso salário, portanto, eles pagavam em moeda. Não dava para levar a vaca às costas durante a guerra, mas dava para levar umas moedas em ouro, não é? Ou noutro metal qualquer. Portanto, era muito mais fácil, no fundo, eles levarem esse valor e depois poderem trocar por outros bens. Porquê que não é? vocês tiveram o famoso salário? Quase em couro. Por ter dado nome pelo sal que era usado depois àquilo que é o principal ganha-pão da população. Ok. Que as pessoas Como recebiam o- em sal. Sim, sim, O sim. sal era um bem precioso, Era. não é? Portanto, Era a uma palavra das moedas. salário vem do sal. Certo. E aqui é importante fazer a distinção entre dinheiro e moeda. E depois em inglês esta distinção até é contrária desta versão original Nós estamos a latina. falar em moeda neste caso, Certo, não é? aqui estamos a falar em moeda, que é o dinheiro, que é a cunhagem do verdadeiro dinheiro. E portanto, dinheiro é o money, e depois a moeda é a currency. E são coisas diferentes. Portanto, uma é a concretização da abstração. O dinheiro é a abstração do valor, e depois podemos falar sobre várias coisas interessantes. E indo de encontro ao que estavas a falar, para além do tema das trocas entre cidades-nações lá do Mediterrâneo, temos até como um dos fatores ainda mais importantes o tema das trocas entre gerações da mesma família e o tema da união de famílias, ainda antes, quando havia um alto nível de confiança em pequenas sociedades, tribos, onde as pessoas cá não precisavam de dinheiro porque conseguiam gerir as dívidas entre si. E falar em dívida depois também é um tema interessante aqui. Um dos primeiros escritos babilónios é um reconhecimento de dívida, no qual havia dinheiro associado, mas não havia moeda associada, ou se calhar havia troncos de madeira que representavam moeda, ou o Ok, que for. então, só para ver se eu percebi. Portanto, o que estás a dizer é, na verdade, nós podemos ter uma moeda aqui entre nós, né? E nós fazemos montes de trocas entre nós os três, mas eu tenho uma memória muito boa e eu sei sempre quanto é que tu estás em dívida para mim e eu para ti. Ou seja, eu consigo registar isso. A moeda é outra coisa, é a partir do momento em que nós fazemos uma coisa física disso. E a partir desse momento eu digo, não só vais dizer ao Tocha para ele se lembrar, não, a gente vai trocar uma coisa física. É que nós, Surge com a complexificação da sociedade. Claro. enquanto nós estamos aqui os três, nós temos um determinado grau de confiança naquilo que estamos, na informação que temos, não é? Se nós saímos daquela porta e queremos transpor este valor, temos que passar essa confiança a terceiros. E uma forma de passar essa confiança a terceiros sobre o metal que tu tens é cunhá-lo. É pomos o retrato do Tocha na moeda e pronto, já sabemos isso que foi é o Tocha que tranquilo. emitiu. Certo. Não é? Feito assim de lado para a câmara. Exatamente. Assim toda a gente Pomos posso aqui, cunhar pomos em aqui. perfil, pá, e distribuímos. Estás a Pronto, brincar, mas já tive mais do que um empreendedor a vir-me falar da sua moeda. Exatamente. Portanto, essa cunhagem também tem a ver com essa confiança, não é? Com a pertença, ou seja, sabes de onde é que aquilo vem, quem é que pôs o selo de que aquilo corresponde a um determinado valor, com um determinado peso, ou melhor, a uma determinada moeda, não é moeda, um determinado metal, pedaço de metal que tem um determinado peso, logo tem um determinado valor, não é? Certo. E antes dos metais, que foram depois popularizados pelo seu excelente uso enquanto moeda, existiram várias outras. As pessoas
vão aos museus e também lembram-se das conchas, mas Certo. antes disso ainda tínhamos as pedras de Iape e se calhar estátuas, como sabemos lá, essas Ou se estátuas calhar da Ilha da pontas de Páscoa. seta, não é? Quem sabe, não é? Pontas de seta, Certo. isso aí eram sem dúvida usados como meios de troca, mas depois, aprofundando a conversa, eram considerados provavelmente más moedas, porque por um lado precisavam de ser utilizadas, eram úteis para além de serem moeda, por isso é que hoje em dia usamos moeda que é relevante, papel, e hoje em dia nada, não é? A moeda etérea do crédito. Digital. Mais do que digital. Sim, é Livremente fabricada. impressa Fabricado. pelos bancos centrais. E antigamente as pessoas usavam então primeiro os animais como troca, depois se calhar setas, e depois encontraram então as moedas preciosas que viram então explodir a sua popularidade porque só eram úteis para aquilo. Portanto, não entravam em concorrência com a necessidade de utilizar uma seta, porque de repente vem aí uma tribo e temos de nos defender e de repente vamos ficar pobres. Porque gastamos o dinheiro todo a tirar as setas. E foi muito bem gasto. Exato. Também é curioso esse tempo, porque assim, como não havia uma produção muito grande de moeda, ela não podia servir como meio de troca efetivo. Ou seja, aquilo que o Hugo estava a dizer faz sentido, que é tu tens de facto um intermediário de troca que tem um determinado valor, mas tu não podes trocar todos os bens através dessa moeda, usando a moeda, porque não havia moedas suficientes para isso. Não havia liquidez. Portanto, não tinhas liquidez, portanto não era possível, as pessoas não tinham moedas. Tinham como tu aquilo que dizes, ele disse. tu tens muita coisa para comprar e eu tenho aqui um saco de setas, mas não há setas Não, suficientes. já estamos a falar em moedas. Sim, eu sei, mas só para dar o exemplo. Ou seja, não há setas suficientes para tudo o que tu queres, para tudo o que eu te quero comprar. Exatamente. E o Esse mesmo pode acontecer na problema é moeda. Mas Certíssimo. podes-me vender um coelho por 7 setas abstratas e eu estou-te a vender a vaca por 50 setas. Portanto, ficas-me a dever o diferencial, não é? Uhum. Portanto, isto é a abstração do valor. Portanto, a moeda acabava ou o metal acabava por dar essa abstração do valor, que é o valor equivalente. Tu não davas o valor em si, não davas a moeda, não davas o metal porque não o tinhas, porque nas trocas entre as pessoas comuns, diríamos assim, não circulava esse dinheiro, a não ser que eles tivessem vindo da guerra e ter recebido em metal, não Ou é? pilhado. Exatamente. Portanto, e então eles não tinham a moeda para trocar, mas tinham a noção do valor equivalente à moeda. Eles sabem que aquilo corresponde a X. Portanto, e faziam a troca na mesma, não é? Sim, e depois Entre bens. era aí onde entravam os sistemas depois derivados de crédito, fazendo notas promissórias de troca, os famosos IOU. Porque senão tinham que cunhar imensa moeda, ou seja, tinham que ter bancos centrais a gerir, assim, a gerir isso tudo. e esse é um problema fundamental, não querendo entrar na criptoeconomia, para já pelo menos, mas normalmente nestas discussões, quando se fala de dinheiro e quando se fala agora com o liberalismo também, estamos a falar um bocado do episódio do Nuno, que foi infelizmente ainda um dos poucos que eu vi, mas que também se fala muito do anti-keynesianismo e da escola austríaca, que é como é que uma sociedade gera uma oferta de moeda inelástica, sobretudo quando há escassez dessa moeda. E portanto, nesse caso onde... Espera, traduz isso. Uma moeda inelástica, o que é que isso significa? Uma moeda que não se consegue adaptar às necessidades da população. Por exemplo, naquele caso haviam as setas ou havia um determinado número de conchas ou um determinado número de moeda em circulação de ouro ou de prata ou do que for, e de repente a sociedade vai crescendo, fica mais produtiva, mais eficiente, o valor das trocas aumentam e depois aí o valor da moeda também aumenta. Mas depois se aumenta a população ou se diminui a população, pode haver uma necessidade maior de moeda para fazer face às necessidades de trocas legítimas da sociedade e não há essa moeda em circulação. O que é que acontece? Ela sobe de preço, deixa de preço. Mas como estamos a falar de aumentos de população também intergeracionais, isto significa que as gerações anteriores, ou o contrário, mas normalmente havendo uma apreciação de moeda, havendo mais população, havendo mais necessidades de trocas, ficavam com uma vantagem enorme, porque detinham mais percentagem da circulação da moeda, porque estavam lá antes. Tinham poupança. Tinham essa poupança, de repente nascem mais pessoas, essas pessoas não têm acesso a esse capital, porque o capital não circula, não há velocidade de troca do dinheiro, e depois geram-se problemas sistemáticos onde uma pequena minoria de pessoas tem o dinheiro para sempre e a outra pequena são escravos. E depois chamava-se expropriação, não é? E depois quando os escravos se revoltam, expropriam
E daí temos tido várias, ao longo da nossa história da humanidade, né? Tivemos várias revoluçõezinhas, né? Sim, mas não foi só por causa da Em que moeda. foi uma... Claro que não, mas houve Tudo uma no mundo é por tentativa de causa de dinheiro, de uma redistribuição. forma ou de outra. Uma tentativa de redistribuição. O que tu estás a dizer é, por exemplo, no tempo feudal, não é? Em que tínhamos os feudos e tínhamos os nobres que tinham os seus feudos e tinham uma data de escravos, É um exemplo perfeito. não é? Em que eles controlavam a riqueza e eles eram Porque praticamente isso foi um escravos. tempo de estagnação económica, mas Isso de é crescimento curioso. populacional, que durou séculos, não trouxe quase nada ao mundo ocidental. No Oriente a sociedade continuou a evoluir, Mas mas isso é- por cá, Dark Ages. Mas Dark isso é Ages. curioso porque aí o valor, a riqueza estava na terra. O Bitalk também te quer fazer enriquecer, mas não é com dinheiro, é com conhecimento. Se conheces algum amigo que também queira ficar rico, partilha este episódio. Eles eram os donos das terras. Eles eram os donos das terras, portanto, Porque a riqueza é independente do dinheiro ainda é mais outro grau de abstração. Mas a riqueza representa sempre troca, capacidade de troca. Eu só sou rico se tenho controle sobre algo que é valioso para as pessoas. Portanto, No estás a tempo dos militares, É eu poder. controlo um exército. É Hoje poder. eu posso ser rico e tendo pouco dinheiro, Sim, Podes. se tiveres ações, detendo outras coisas, né? Que têm valor. certo. Por exemplo, Ações é o principal mobilizador de riqueza do mundo, porque representam a capacidade de uma organização, que é sempre mais poderosa que um indivíduo, de gerar valor. E toda a diz- gente quer gerar valor. E, quando portanto, diz ações não tem que ser necessariamente de stock market, né? certo, Mas certo. Equity de Exatamente. empresas, ou seja o que for, de bens. De ter propriedade organizacional. Não é também o termo mais, mais legalista Yeah, da coisa, mas em português, às cotas. vezes, yeah, em português às vezes as palavras são um bocadinho mais complicadas. O equity é mais Sim, óbvio. sim. No caso dos nobres, a equity que eles tinham era terra. Né? Terra. Uhum. Isso dava-lhes poder, e lá está, dava-lhes poder sobre as pessoas que trabalhavam essa terra, que precisavam dessa terra para comer, Para produzir comida. para produzir comida, portanto, para se alimentarem os filhos. Então eles taxavam, usavam esse poder de taxar e, portanto, viviam à custa deles. Certo? Ou seja, plantas aqui batata, trabalhas, E cresces dás- as batatas e e depois dás-me- 70% das batatas é para mim. Exatamente. E depois falaste de um ponto extremamente interessante, que é quem tem o poder taxa para concentrar o seu poder. Isso também é outra das leis imutáveis da humanidade. E acontecia no tempo feudal com os problemas depois que isso trouxe. Eles geriam a sua população, davam-lhes 4 ou 5 meses de férias, davam-lhe pão e circo. E pronto, eles estavam ali sem educação, sem evoluírem, as coisas estavam estagnadas, até que alguns iluminados à margem da sociedade foram fazendo mudar as coisas. E hoje em dia acontece o mesmo por Repara, mas outras aí, vias. aí estamos a falar, mas tu há bocado falaste no Oriente e acho que é interessante em paralelo. Tu estavas a falar que o Oriente, enquanto a Europa estava estagnada, o Oriente evoluiu. Porque no Oriente já tínhamos noção de Estado. Ou seja, a China, por exemplo, já era um Estado estruturado há muitos anos. Na Europa não. Na Europa tu tinhas os senhores feudais, que já falámos sobre isso, mas portanto não tinhas nações, não tinhas Estava Estados. tudo partido, é tudo a molho e fé em Deus. Era tudo, Era descentralizado. era- literalmente. No fundo, os senhores feudais juravam fidelidade a um rei, depois juravam fidelidade a outro rei, e depois iam para a guerra com um, depois iam para a guerra com outro, e portanto não tinhas o Estado-nação, diremos assim. Dizem que isso começa curiosamente em França, com Jeanne d'Arc, não é? Portanto, que é a primeira mulher que enuncia, diremos assim, uma causa de nação, de procurar juntar as pessoas independentemente do poder, por assim dizer, não é? Portanto, é por isso é que ela também é sacrificada, não é? Porque ela é queimada, porque ela vai contra aquilo que está a acontecer em termos de poder instituído. De qualquer das formas, as coisas só se começam, de facto, a formar como Estados-nações depois já das guerras napoleónicas, não é? E começa já a aparecer o capitalismo. Ou seja, efetivamente, a moeda, a riqueza, a moeda começa a sobrepor-se à riqueza terra, porque tem capacidade de reprodução. Ou seja, porque é possível investir em fábricas, é possível investir em fábricas e obter riqueza a partir dessa produção, coisa que até aí não existia, não é?
Não Ou existia seja, por cá. produzir outro tipo de equities. Né? À medida que a Não só sociedade hoje- terra, mas como fábricas. Fábrica é uma equity, né? Eu posso deter uma fábrica, posso ter 60% A da fábrica, fábrica, 10% a da fábrica. capacidade de produção, ou melhor, é a tal história da propriedade dos meios de produção, não é? É. Alguém tem propriedade dos meios de produção, consegue produzir, consegue contratar pessoas para produzir. Aí começa a mão de obra grátis que havia nos campos, que era mão de obra grátis, que vivia de pagamento aos senhores feudais, das dízimas. Não é e grátis sei porque quanto. havia um custo, mas sim, por exemplo, estás a dizer, muito barata. Não, para os senhores feudais era grátis. Não, já tinham que dar-lhes de comer. Não. era Eles é que uma davam de FII. comer eles é que davam de comer aos feudais. Eu sei, está bem. Portanto, Não era grátis no sentido que eles ficavam com a produção toda, tinham que pagar alguma coisa. não, Para o as que eu estou a pessoas não dizer é. Não, estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, para o senhor feudal, a população que vivia nos terrenos deles era grátis, porque eles não nos pagavam nada. Eram custos operacionais. Portanto, o que acontecia era as pessoas Custos trabalhavam e pagavam da sua produção ao senhor feudal. Certo. Não é? Portanto, se eles não tivessem colheita nenhuma, ele não tinha que lhes pagar nada. Eles morriam à fome, não é? Essas pessoas facilmente são transportadas para a fábrica, onde lhes prometem pagar dinheiro. Exato. Estás a dizer que era muito mais apelativo. Era não é? mais apelativo. Mas aqui estás a referir a outra abstração que é muito importante, que é, por exemplo, no tempo dos descobrimentos, Portugal e Espanha já se investiam nos barcos. Normalmente investia-se de uma forma muito à base da confiança também. Um sindicato de investidores que se juntavam, mas não necessariamente transferiam o dinheiro para ali. Não, diziam, nós temos estes ativos, temos esta terra, temos isto, portanto vamos investir e depois, se o barco vier, vocês depois também Mas o recebem. que é investir? Eu tenho umas árvores, tu és carpinteiro. Não, É eles isso, madeira, temos pessoas, temos Já empregados. tinham ouro, não é? Portanto, E também tinham ouro. O ouro aí já entrava. tinhas que pagar aos especialistas, aos carpinteiros, etc. Tinhas que comprar as matérias. Mas era um mercado que era menos líquido. Havia muitos custos de transação com isso. E de facto depois, mais tarde, temos depois na Holanda o primeiro, de facto, o mercado bolsista, mercado de valores mobiliários, para dizer em português, onde se investia mais sofisticadamente na equity, então, dos barcos e nos derivados até desses barcos. Começaram os primeiros mercados de futuros e de opções. E depois disso vem então um dinheiro mais moderno que permite a industrialização ainda mais abstraída, onde é mais fácil para os capitalistas investirem sem conhecerem os outros. Há aqui uma cada vez maior desintermediação da necessidade de confiança. Há sempre problemas. Estás a dizer, no início, portanto, era preciso juntar, ou tinhas que conhecer as pessoas certas. Depois os holandeses conseguiram montar uma praça, onde o pessoal podia ir e dizer assim: ei, vamos meter aqui dinheiro num saco para apostar ali naquele barco. É? E se calhar aí o mercado já tinha saído da praça, já era um bocadinho mais... Sério, já estou só a dar um exemplo de simplista. Já estava mais organizado. As pessoas já estão mais organizadas, já conseguem investir em dívida, não é? Os negócios podem Embora pedir crédito. os holandeses depois entusiasmaram-se demasiado e investiram nas papoilas. Sim, Isso é mas sempre isso aí foi nos derivados só, não teve nenhum impacto na economia real. As pessoas normalmente falam da especulação das tulipas e das papoilas, mas aquilo... Das papoilas nas tulipas. Era tudo, era tudo o que florisse. Tu tivesse pétalas. Mas isso não teve... Houve um crash, mas era um crash no valor dos derivados. Nem sequer era do preço spot, por falar agora em ETFs, e portanto não era no preço da papoila em si, era no preço dos contratos futuros de papoilas que só diziam respeito a alguns especuladores mais Da malucos. promessa futura, não é? Sim, Daquele bem. Portanto esse crash nem sequer foi sentido pela população que gostava de papoilas e que as tinha para uso diário. Ok. Estás a dizer, foi tudo naquela praça que andavam todos a tirar dinheiro nos outros. Foram à outros. falência, né? Que se suicidarem por aí fora. Sim, perderam prédios. Quem tem sempre dívidas grandes fica com esses problemas bicudos na mão. E tu disseste, e isso é uma parte. depois evoluiu para um mercado mais global, que é o que nós temos hoje, em que no fundo essas trocas já são feitas, mas ninguém se conhece, não é preciso estarmos na mesma praça e andamos a trocar isto de um lado para o outro. Não é? Havendo um interesse convergente, voltando quase ao tal problema original da coincidência de interesses, pronto, passa-se a trocar. E com isto tudo inventámos o dinheiro. Pronto, era só para responder à primeira pergunta. Mas agora exageramos outra vez, não é? Porque a ganância foi tal que 93% ou 97% do que anda em circulação, ou que existe em termos de riqueza, está em especulação. Não é? Portanto... Está na financialização ou financeirização do dinheiro, por assim dizer. Pois. Digamos, não é dinheiro que anda a circular na economia real de trocas de compras de bens Mas e é dinheiro serviços. que financia essa economia real. Mas tu não achas que nós chegamos a um momento tal que... Eu falo com muitas pessoas que gostam da parte económica, destas coisas todas dos mercados e da criptoeconomia,
e de bancos e de dívidas sobranas e de moeda. Nós não complicámos isto tanto que às tantas parece que nós nem sabemos bem como é que isto funciona. Parece que ganhou vida. Sim. E mesmo nos discursos que nós vemos na comunicação social, muitas vezes os políticos falam de os mercados, né? É como se fosse uma entidade, é um ser que se criou. Sim, sim. Né? A complexidade é tal que nós hoje em dia, quando um governo ou um banco central ou o FMI, ou seja quem for, puxa uma alavanca, nem sabem bem qual é que é o impacto que ele vai ter na economia. Há umas projeções, mas ninguém sabe muito bem. Sim. São dois temas aqui. Esse tema das projeções dos economistas, que é um problema também bicudo, que tem de ser interessado à parte, mas sobre o outro havia uma frase muito engraçada que já não me lembro quem preferiu, acho que estava associada ao Karl Marx de alguma forma, alguém que lhe escreveu uma carta, ou ele mesmo, que era, ainda hoje válido um contexto que disseste, nunca nenhum tema deixou tanta gente louca como a Inquisição sobre a natureza do dinheiro, sobre a curiosidade sobre perceber-se a natureza do dinheiro, porque por mais simples que seja é um problema complexo, mas também, respondendo de forma geral, toda a nossa sociedade hoje em dia está extremamente complexa, precisamos de peritos para tudo, o conhecimento ficou cada vez mais afunilado, portanto também é natural que o mundo das finanças também entre nessa tendência e fique mais complexificado. Agora, olhando para isso, concordo que há um perigo grande sobre os problemas de transparência que existem aí, tal como devemos simplificar as leis ou a forma como se comunica, quer isso, quer a ciência, em relação à desconfiança que existe também sobre a ciência hoje em dia, também o devemos fazer em relação à finança. E a sofisticação da sociedade também tem ido nesse sentido, porque as novas gerações vão exigindo isso à medida que vamos crescendo. Portanto, é sem dúvida essencial fazer isso. E lutar os problemas que vêm daí, porque quanto mais escuro, opaco, confuso algo é, mais fácil se torna para alguns grupos manipularem esse processo, E é esse isso que mercado. fazem. Mas- E é isso que fazem, na prática. Mas não se tem tornado mais escuro e opaco? Sem dúvida, sem dúvida. Tem, não é? Ou seja, se eu for analisar o sistema que nós tínhamos financeiro quando estávamos, por exemplo, no Gold Standard, né? Quando o ouro é que definia a currency, as moedas dos Estados, Sim. 50 Mas a 100 anos atrás. Esse é um tema excelente. Sim, podemos ir lá para falar também um bocado da nova economia, mas o que era nesse tempo e o que é hoje em dia ainda é mais complexo. Agora temos emissão de moeda Sim. através de bancos e depois vai para as pessoas e chega. Ou seja, é Mas, complicado. nessa altura também tínhamos, não dizendo que essa emissão de moeda através do quantitative easing, portanto dessas políticas expansionistas monetárias, seja necessariamente boa ou má. Não me parece necessariamente bom ter o dinheiro a fluir para os bancos e para os detentores de ações para aumentar o valor da economia, para que toda a gente se sinta bem e os investidores depois mais ricos façam o famoso trickle down para baixo. Se cá podíamos ter airdrops de dinheiro para as pessoas, por assim dizer. Não entrando já nessa conversa, mas dizendo só que no tempo do padrão ouro haveriam outras formas que se calhar ficaram esquecidas de outros problemas que as pessoas no poder tinham, apesar de acreditarmos que não dava para manipular no ouro, dava para manipular num conjunto de outras políticas. E essas políticas também tinham efeitos perniciosos. E depois há aqui outro Por tema. exemplo, já agora, só por curiosidade. Já agora, o ouro, Sim, o que nós estamos a falar é a moeda de um Estado dependia das reservas de ouro que tinham, não é? E o exemplo simples de pensar nisso é se as moedas fossem de ouro. Certo. Aí eram outras políticas que não as económicas. Só estava a dizer é que as pessoas no poder nessa altura faziam outros erros que tinham impactos negativos na sociedade. Mas mesmo em relação especificamente ao tema da moeda no contexto do padrão ouro, não é? Tiveste crash, era exatamente esse tiveste ponto. crash da bolsa. Exato, era exatamente esse ponto que eu ia referir, porque mesmo no padrão ouro nós gostamos de glorificar a simplicidade da coisa, porque toda a gente gosta, somos atraídos pela simplicidade, por encontrar padrões no complexo, e quando não conseguimos ficamos confusos. Mas usando o exemplo recente, e vocês como investidores estão bem cientes disto, da mais antecipada crise de sempre, que foi a crise de 2023, que não aconteceu, mas que toda a gente tinha antecipado no contexto de um excessivo aumento da massa monetária nos tempos de Covid, para evitar essa demasiado crise. dinheiro e, portanto, estava para vir um crash. Estava para vir o crash, toda a gente previu o crash, mas como toda a gente previu esse crash, os bancos centrais anteciparam isso. Acabou por não haver crash ainda, mas toda a gente há um consenso que de facto estamos a viver um soft landing, estamos a viver uma mitigação do efeito negativo do ciclo económico, a tal queda,
E isso é refletido nas avaliações bolsistas. O SP500 já bateu, quase todas as semanas tem batido, desde o último mês, novos recordes, face já ao momento tal eufórico de 2021, quando já se achava no ano passado que nós estávamos destinados a sofrer uma queda, se calhar, de 30% a 50%, e sofremos 30%, mas de 50% na valorização da equity mundial, por assim dizer, que representa a economia real, que representa as empresas que pagam dividendos, que empregam pessoas, que produzem produtos que toda a gente quer comprar. E isso não aconteceu porque, no meio dessa sofisticação do sistema financeiro, não querendo dizer bem dos bancos centrais, porque não digo, mas neste caso não fizeram um mau trabalho, e vamos ver outros impactos que depois surjam daqui, não é? Porque sempre que se mexe num sistema complexo, com ferramentas simples, ajudamos uns, prejudicamos outros, ou criamos consequências das quais não estamos à espera porque não conseguimos prever, indo então ao tal tema da modelização, que é a simplificação de um sistema complexo, e que nós temos lá vários parâmetros, mas estamos sempre atentos a 2 ou 3. Vamos mudar as taxas de juro para mudar aqui então o apetite pelo dinheiro. Isto depois vai criar mais ou menos atividade económica, mas depois esquecemos de um conjunto de coisas. Será que os salários vão aumentar ou não? Será que o preço das casas vai aumentar ou não? Será que as falências vão aumentar ou não? Tudo isto depois falha ao modelo e cria consequências inesperadas que já foram muito gravosas na história e podem vir a ser. Mas diz uma coisa, tu trabalhas num instituto que diz The New Economy, não é? Portanto, a nova economia. Se tem esse nome da nova economia é porque a economia que nós temos admites que existe algum problema. Ou vocês Claro que sim. querem mudar alguma coisa. Claro o que é a não base... sou como o Pedro Nuno Santos que acha que está tudo bem. O que é a base do que está mal na economia? Na tua visão? Assim, uma coisa que as pessoas percebam. O que é que distingue a nova economia da velha economia, não é? Ou tentando responder às duas. Na base de todos os problemas está o dinheiro. Mas está o quê? O facto de ser desuniforme a forma como nós temos dinheiro, e temos, é o que se diz, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É a frase típica. Certo. Não sei se será bem assim, mas a verdade é que o dinheiro está-se a concentrar. Então, tentando responder às duas perguntas, o que é que está na base da nova economia ou dos problemas da economia atual, e depois o que é que distingue as duas? Então, acho que o grande problema é a forma como os incentivos naturais, quer da sociedade humana ou da natureza humana, quer da sociedade que construímos, promovem sistemas que se complexificam, e esta complexidade atrai aquilo que se chama a intermediação. Isto é um problema que normalmente é falado pela esquerda, mas que também acaba por ser um problema altamente de direita, e que é aquilo que está no centro então da criptoeconomia e do manifesto dos cypherpunks e seja, das origens do movimento libertário do Bitcoin. O que é que queres dizer com incentivos naturais? Certo. Então, usando um exemplo de tecnologia, porque O que é que é um incentivo natural? todos nós percebemos isso, inclusive a audiência. Por um conjunto de circunstâncias no mundo, inventa-se a internet. Investimentos em tudo e mais alguma coisa completamente especulativos durante a guerra e no pós-guerra, criam um conjunto de tecnologias que na altura tinham aplicações específicas que não interessavam ao menino Jesus, a não ser aos poderes bélicos, mas que depois pessoas curiosas, brincando com elas, descobriram usos, foram falando, conversando, construindo, e nasce a internet. E os primórdios da internet, muito antes da internet em si, como nós a conhecemos, ser uma coisa. E nesse contexto, as pessoas vão brincando com a internet. Ela vai surgindo, vão construindo ainda mais coisas por cima, aplicações, todos nós conhecemos a história. E houve uma nova economia. E houve uma nova economia. E houve um boom. Houve um boom. E houve um boom. E houve um Krugman a dizer que a internet nunca iria ser mais relevante que um conjunto de faxes na história. Um prémio Nobel da Economia a dizer isto, que ainda hoje tem uma plataforma gigante nos meios de comunicação tradicionais a desacreditar o boom quando ele estava a acontecer, no pico da primeira grande bolha especulativa. Sim, mas depois rebentou a bolha em 2000. Exatamente. E ele veio dizer que tinha razão. Exatamente. E hoje em dia ainda diz que tinha razão.
Mas portanto, Mas a nossa vida passou toda para a internet. mas, portanto, há esse boom e bust, ciclo natural. Isto aconteceu com todas as grandes tecnologias, com o telefone, com a eletricidade, antigamente com os motores de combustão interna, Com o antigamente computador. com o computador, com o óleo de baleia, antes de haver eletricidade, com tudo. O bacalhau em Portugal. Tudo o que transforma uma sociedade tem estes ciclos, porque as pessoas entusiasmam-se e depois entusiasmam-se demais e depois as coisas corrigem naturalmente por causa desses tais incentivos da economia. Então quais é que são? São que os ganhos de qualquer melhoria, no caso, usando o exemplo da internet, uma tecnologia aberta, descentralizada, toda a gente poder construir, mais ou menos a funcionar pelo mundo todo, inicialmente mais no mundo ocidental, mas já nesta altura, pelo menos as universidades em países menos desenvolvidos também começavam a ter acesso, e completamente transformadora, inegável isto. Mas os ganhos desta primeira economia atraem um conjunto de especuladores para ela, que depois deturpam aquilo que era a sua natureza original. E o que é que fazem? Concentram o poder. A internet começou por desintermediar e retirar o poder aos monopólios e aos oligopólios. Mas nessa fase que tu estás a dizer, não havia modelo de negócio na internet. Nessa fase não, porque nem tudo na vida é um modelo de negócio. Lá está. Estamos a falar de imaginação. A verdadeira inovação. Imaginação. Ou seja, os especuladores investiram na internet no pressuposto que iriam ganhar muito dinheiro no futuro. Antes disso, os especuladores investiram porque gostavam daquilo e divertiam-se com aquilo e sabiam que iam conseguir comunicar uns com os outros e fazer coisas fixes. Depois, sim, mas tinha uma expectativa de retorno. Não é? Os primeiros não, os segundos sim. Se eles queriam divertir, iam para a praia. Mas era não, isso que eu estavam a queria gastar dizer. dinheiro. Não tens nenhum especulador segundo ciclo, que vá por gosto. Ele vai pelo dinheiro, pelo certo. lucro. Um especulador no sentido financeiro da coisa. Certo. Sim, tu não usa o especulador não como um termo negativo. Não é? O Certo. especulador é alguém que vai Eu especular sobre uma coisa. acho que o especulador, tudo na vida pode ter uma conotação negativa, mas de base não deve ter uma conotação negativa. mas Podemos falar disso à Tem, parte. por isso é que eu estou só a clarificar. Nós não estamos aqui a falar no termo negativo. Infelizmente, em Portugal tem, se calhar, Em Portugal porque tem. Estamos a falar no aspecto transacional. Apenas. E portanto, esses depois especuladores tomaram conta dos miúdos que estavam a construir coisas fixes, tomaram conta da Google, tomaram conta da Microsoft, depois tomaram conta, ou seja, ainda antes da Google, depois quando entrou no mercado bolsista, submeteu-se às regras do mercado, se calhar não tanto os primeiros investidores da empresa, mas depois, da Apple, da Amazon, do Facebook, etc. Todos nós também conhecemos essa história, já deram bonitos filmes de cinema e ainda vão dar mais, porque a história ainda está a ser escrita. E de repente aquilo que era algo completamente transformador, transformou-se Em monopólios. num conjunto de monopólios completamente desinteressantes que continuam a ser muito importantes para a nossa sociedade, mas que, por exemplo, voltando a falar da China, a China nunca conseguia ter tirado 300 milhões de pessoas do limiar de pobreza se não houvesse internet, por causa da forma como a internet permitia ao governo facilitar essa comunicação, essa gestão. Depois a China fez o conjunto das neiras em relação à internet, mas era só para dar um exemplo de como a internet, as comunicações, as redes têm um impacto real na sociedade facilmente quantificável. Para além de filmes bonitos como o You've Got Mail ou histórias de amor criadas no Skype, ou antes disso, negócios feitos em fóruns da internet. E depois, hoje em dia, o que é que temos? Essa tal internet aborrecida que estamos a referir, completamente controlada por 5 gigantes. 5 gigantes que representam 30% a 50% do movimento e da valorização bolsista do Nasdaq. Já para não dizer do SP500, também representam para aí 1/5 disso. E antes da Nvidia ter entrado em jogo agora com o boom da inteligência artificial. Agora falam nos 7 grandes. É igual. Mas a Nvidia ainda não é maléfica, por assim dizer. Ainda. Porque depois, quando os incentivos estão lá, toda a gente cai, porque nós somos humanos e todos nós vamos sucumbir à ganância, a não ser que sejamos a Madre Teresa de Calcutá, e mesmo ela, não sabemos. Pior, a Nvidia pode nem ser humanos, podem ser AIs. Exatamente. Será que ainda são Já humanos? é. E portanto, hoje em dia as pessoas passamos todos agarrados ao telemóvel. E não estava a ter uma chamada com um amigo meu como todos trabalhamos de forma remota, arranjamos amigos para serem parceiros, para nos porem na ordem, por assim dizer, e estamos todos a pôr bloqueadores em todas as grandes apps que usamos, porque não conseguimos controlar o tempo que passamos no Instagram, no Twitter, todas essas apps, para não falar dos miúdos no TikTok. E portanto, quando vamos a olhar para a estatística da coisa, o que é que temos?
que no caso de redes sociais, plataformas de pesquisa, e-commerce não, mas é um número também grande, mas portanto redes sociais, plataformas de pesquisa e plataformas de comunicação, temos que 1% dos providers representam 95% a 97% do tráfego. Não há competição aqui. É impossível concorrer com estes donos do mundo tecnológico. Já não há mais inovação. E isto foi feito, naturalmente, porque os investidores queriam isto, não é? O Peter Thiel queria que o Facebook destruísse a concorrência. E o Facebook vai ao Congresso americano dizer que toda a gente faz isto e, portanto, é legítimo que nós e a Uber e todos os outros ponhamos o nosso pé por cima dos concorrentes e depois vamos cobrar 30% nas nossas plataformas de apps, por exemplo, pensando na Apple ou na Google. Não, o Peter Thiel fala mesmo que os monopólios, tu deves ambicionar ser um monopólio. Pois, é isso. Porque numa perspectiva individual, claro que devemos. E é assim que o capitalismo funciona. E nós devemos capitalizar, passa a redundância, esse egoísmo humano e essas falhas humanas para criar o melhor sistema possível. É essa a parte boa do capitalismo. É por isso que a China tirou aquelas pessoas todas da pobreza e por isso é que o mundo nos últimos 300 anos ficou objetivamente melhor. Todos nós já vimos aquelas TED Talks do Hans Rosling e todos nós conseguimos perceber que a vida antes das fraldas era pior. E das vacinas e da falta de tecnologia no mundo. Mas precisamos de checks and balances. E do Google, sem dúvida. Ainda sou do tempo de não usar o Google. Tipo ir ao Alta Vista, que era horrível. Exatamente. E por isso é que precisamos de checks and balances e precisamos de modelos de governo melhores que ponham algum controle naquilo que é a parte má da natureza humana, que também é boa. É a parte má da natureza humana que, controlada, cria coisas boas, de certa forma. Certo, mas o Google e todos os grandes tecnológicos vieram criar os seus monopólios, e vieram destruir os monopólios anteriores. Certo, isso é Isso bom. só significa que hão de chegar outros monopólios que vão destruir os monopólios de agora, não é? É o que está a acontecer. É isso que é a criptoeconomia. É isso que é o poder da blockchain. O Vitalik Buterin, o fundador do protocolo Ethereum, a criptoeconomia segunda mais valiosa do mundo, que vocês todos conhecem e sei que são fãs, espero eu, disse há muito tempo uma coisa que resume esta conversa perfeitamente, que é: a maior parte da tecnologia traz valor à sociedade abstraindo ou retirando da equação aquilo que é o centro da atividade económica. As máquinas de costura foram tirar mão de obra dos costureiros, não é? E os luditas depois revoltaram-se contra elas na Revolução Industrial. E os tiares e isso tudo. E hoje em dia acontece mesmo. Tiares, inclusive. Hoje em dia acontece mesmo com qualquer tecnologia. Toda a gente conhece este exemplo dos luditas aplicado à internet e à inteligência artificial. Ou vais buscar a Uber e os taxistas. Mas no caso da Uber e dos taxistas, o exemplo é outro e é aí onde ele fica relevante. Que é... essas plataformas também trouxeram imenso valor à economia, vieram reduzir o valor dos intermediários. Neste caso, os grandes monopólios dos taxistas, que tinham os medalhões de táxi, por exemplo, muito famosos em Nova Iorque, que um medalhão de táxi valia $1 milhão normalmente, no mercado líquido. Hoje em dia já baixou imenso preço por causa do Uber, e cá em Portugal aconteceu o mesmo. Portanto, as pessoas aproveitaram-se daquilo que era um mercado de quase concorrência perfeita, de taxistas, para depois construir os seus impérios e transformar aquilo que era um mercado dinâmico num mercado que não servia às pessoas. E, portanto, os táxis ficaram caros, as pessoas deixaram de usar cá táxis, veio o Uber, veio a Airbnb, etc. E retiraram então esses intermediários da equação. Mas agora essas plataformas, dominadas pelos incentivos, tornaram-se os intermediários. É impossível hoje em dia lutar contra uma Uber, construir uma nova Uber, a não ser que eles façam muita asneira. Ou a não ser que a China destrua o Ocidente e coloquem a aplicação deles a substituir a Uber. A única forma é utilizar a concorrência. Ou então, neste caso, a única forma é então aquilo que são as novas plataformas potencialmente construídas, suportadas pela criptoeconomia, que desintermediam então não o centro do trabalho, mas os gestores, sem eles estarem então ligados a uma lógica completamente corporativista da busca única do dinheiro. E portanto que desintermedia a Uber em si, como estavas a referir. Certo, pronto, porque a tua ideia é que a criptoeconomia, acima de tudo, o que quer fazer é retirar o intermediário, não é? Portanto, quando ele não é relevante. Porque o intermediário muitas vezes é relevante. Mas tu estás a dizer que nesse caso acabam os monopólios? Não necessariamente, depois outros vão de surgir. Pronto, então tu estás a criticar a existência de um determinado tipo de monopólio
para, no fundo, aplicar outro monopólio, para que esse seja substituído Mas por o outro. argumento dele é que o monopólio que a criptoeconomia quer implementar é um monopólio que é de todo, que não é de ninguém. É isso, é uma cooperativa, é uma associação, Uhum. é um bem público que, por sua natureza, há monopólios que se chamam naturais que têm de existir. E de facto não faz sentido existirem 4 ou 5 Ubers no mundo. Ou até pode fazer, mas vamos assumir que não. E é esse o estado atual da coisa, porque de facto uma só organização serve isso melhor. E também é importante que quem investiu na Uber e quem conseguiu trazer essa maravilha de facto ao mundo seja remunerado. Agora, será que ele deve retirar uma renda durante séculos depois de ter sido remunerado pelo seu trabalho de uma forma justa, seja ela qual for? A questão é, se ele não tivesse a promessa de retirar uma renda futura e de ganhar dinheiro futuro, será que teria havido investimento suficiente para criar o que é o Uber hoje? E esse é outro ponto super interessante, que é aquilo que são os incentivos entre, vamos chamar-lhe, a organização privada do trabalho, tal como nós a conhecemos hoje, e aquilo que é a organização, não sei como chamar-lhe, mas não privada do trabalho. Ainda hoje vi um tweet engraçado de alguém que tinha encontrado o Linus da Linux a fazer uns commits ontem à noite no horário dele. E ele criou o sistema operativo do mundo mais utilizado, mais eficiente a nível de servidores e de computadores também. Não querendo ofender, pedindo desculpa a quem ofenda, mas provavelmente por ser um autista obcecado com o seu trabalho, que deu aquele presente ao mundo. Não ficou multimilionário com aquilo, até o seu dinheiro hoje em dia está bem, mas foi um caso particular, dependeu da vontade incrível daquele indivíduo. Estás a dizer, Fora isso, ser tudo open source. sim. Fora isso, tudo o resto são incentivos privados, e a Apple, e Microsoft e outras que venham a surgir. E portanto aqui a questão é, qual é que é a sustentabilidade daquilo que são os bens públicos? E é aqui onde entram também os vários outros problemas, como por exemplo a tragédia dos comuns, que são muito estudados pelos economistas, ou simplesmente o facto de todos nós sabermos que as associações não funcionam tão bem, de haver um meme que, no qual, pelo menos em Portugal eu acredito, mas que historicamente não é assim em vários outros exemplos, a começar na China, como estavas a referir, de que as organizações privadas gerem melhor que o Estado, porque quando as pessoas pensam numa situação onde há muitos chefes e ninguém manda, as pessoas pensam depois no outro exemplo da empresa eficiente que criou uma marca, que construiu e que Tem um de líder. forma sustentável criou uma sucessão, abstraiu o indivíduo, não é? Depois do Linux morrer, será que o Linux vai continuar? E será que vai continuar de uma forma tão inovadora? E que, portanto, as organizações abstraem o indivíduo da equação da construção de valor. E depois aqui a questão fica, será que a criptoeconomia tem pernas para andar? Será que consegue mudar a forma como as cooperativas, as associações, ou até o simples governo da coisa pública, não é? Será? Os governos? Essa Será? é a grande questão que nós vamos explorar na nossa Extended Version, depois de irmos aqui à nossa frigideira, onde eu quero que tu escolhas um ingrediente. Batatas fritas. Podes ler em voz alta? Podes ler em voz alta e responder à pergunta da nossa frigideira, que em breve vai ganhar superpoderes. Você nem imagina. Quantas Bitcoin já ofereceste à tua mulher? A questão é, Essa frigideira sabe alguma coisa que nós não sabemos. estamos a falar das Bitcoin ou estamos a falar do dinheiro pelo qual eu troquei as Bitcoin? Será que são a mesma coisa? Será Acho que são... É uma pergunta retórica, não é? Para tu responderes um bocado. Sim. Acho que a lógica é: tu deste bitcoins à tua mulher. Há uma história por trás disso que a frigideira sabe? Ou é. Não, eu acho que não. Diretamente ok, não. então se calhar é Mas- o valor que tu dás à bitcoin. Então é uma dica. É uma dica. É uma dica da Já frigideira. tentei dar. Já dei vários Eu espero, Ether. espero que ela ouça este Bitalk, este episódio. Já dei vários Ether a amigos meus em batizados e casamentos. E já converti muitas pessoas assim, oferecendo simples pendrives. Que eles não sabem onde é que estão. Espero Não, que tenhas não, assim de a frase. maioria porque senão acho que ficam sou. A perdidos. maioria acho que sou. Mas é isso. Boa. Tá bem, olha, vamos já falar sobre isso, mas aqui vamos nos despedir da malta. Pessoal, obrigado por estarem connosco. Já sabem, nós estamos de volta no próximo episódio e vamos continuar agora nas nossas redes digitais. Hugo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Hugo. Obrigado a pelo todos. convite. Dan. Portanto, aqui agora na nossa Extended Version eu gostava de ir um bocadinho mais longe nisso que tu falaste dos monopólios e agarrando um bocadinho no Ethereum. O Ethereum é gerido pela Ethereum Foundation.
Pronto. Mas existe, Os haters dizem que sim. existe desenvolvimento em cima de Ethereum, não é? Portanto, existem updates na rede. E isso significa que alguém está a tomar decisões sobre o que é que são esses updates. Houve uma altura em que o Ethereum fez uma mudança tecnológica muito grande, em que mudou de Proof of Work para Proof of Stake. Não é importante o que é, o que é importante. O que é importante é que houve alguém que tomou uma decisão. E quando se fala de criptoeconomia, fala-se muito em descentralização e de que ninguém é o dono. Mas não é bem assim. Porque alguém é dono de muitos Ethereums. E imagino que o Vitalik tem Sim, muitos sim. Ethereums. O valor das criptos está excessivamente concentrado em poucas. Também. Certo. Portanto, a minha questão é, ok, temos o monopólio da Google, não queremos dar o valor todo à Google, então vamos criar uma blockchain, que é o Ethereum, e vamos passar o valor todo para o Ethereum. Os gajos começaram o Ethereum, estamos simplesmente a movimentar o monopólio de uns para outros. Deixou de ser o Google, passa a ser o Ethereum. Mas a equipa de Ethereum continua a ser os gajos que controlam o monopólio. A única cripto que não é assim é a Bitcoin. Mas mesmo, Ou ao não? nível, mesmo a nível de Bitcoin, tens meia dúzia de carteiras que têm, não sei quantas Bitcoins, mas O Sim, Satoshi tem 1 mas milhão de tu- Bitcoins. Sim. pronto, domina. Alguns. Alguns, ou o conjunto de pessoas que sejam Satoshi, podem já ter morrido, ter perdido parte da chave se fosse uma multisig na altura. Ou não. Ou então é um gajo que está sentado e está a olhar para a carteira dele. Completamente. Um Cristo autêntico que tenha decência, provavelmente para não sucumbir à tentação, acredito que tenha queimado o papelzinho onde tinha escrito a sua chave privada. Eu acho que não. Acho que o gajo tipo, tem grande controle. Ele sabe que aquilo vai valer. Talvez. Não acredito que haja ninguém no mundo que tenha esse controle. Pronto, mas estás a perceber o meu ponto, não é? Nós Não estamos a podes. movimentar Sim, os monopólios É um ponto importantíssimo. de um sistema altamente complexo que foi evoluindo ao longo dos anos com entidades públicas Sim. que têm responsabilidade perante os seus cidadãos, perante os Estados, que são para uns geeks que sentados fizeram umas blockchains e agora Sim. querem mandar nesta cena toda. Esse é um problema interessantíssimo e é muito debatido na criptoeconomia. Duas considerações. Portanto, a primeira, sobre o Ethereum em si, que se calhar até não é o melhor exemplo dessa concentração, porque houve vários fundadores, mas mais do que tudo, houve uma oferta inicial aberta ao público em geral, tal como a mineração de Bitcoin também era, mas que, tal como a mineração de Bitcoin, poucas pessoas participaram nessa oferta inicial, só os geeks, tal como só os geeks de Bitcoin, portanto, Tal como querem o Ethereum. Bitcoin, querem Ethereum, uma concentração de moedas na mão de alguns é grande. Não. Apesar de muitos também terem perdido, Hugo, ainda hoje, a concentração de tokens no mundo da criptoeconomia está nos geeks. Qual Sim, é a sim, percentagem de sem população dúvida. mundial de 8 bilhões de pessoas que nós temos? Quantas pessoas Sim, é que sim. têm cripto? claro, mas se pensarmos... 1 milhão? não, os números já são muito maiores. Não tenho a estatística presente, mas só em Portugal são 100 mil. Mas como é que tu Eu diria sabes? que anda nos 50 a 100. Mas como é que sabes? Sabes o número de carteiras? Eu posso ter Mas 10 carteiras. fazem estudos Vamos sondagens. assumir que Sim, teriam sim. razão. Em Portugal são 100 mil. Nós somos 10 milhões de pessoas. Certo, é 1%. Ainda é pouco. Mas a média dos países anda 5%, se calhar na OCDE, depois no topo Holanda, que é o maior per capita da Europa Ocidental, mais de 10, 20% talvez. Reino Unido são 5, eram 5, se calhar andam nos 10. Mesmo em Portugal era 1% há 3 anos. Hoje em dia já se calhar... E mesmo assim, esses estudos são feitos por entidades que têm interesse na blockchain e, portanto, seguramente. Não necessariamente não, estou a falar de estudos feitos por bancos centrais Ok. e por organizações que não têm nada a ver. Mas Ok, então não conheço. Mas mesmo assim, é uma franja, não é? Sim, mas qualquer invenção tecnológica que trouxe valor ao mundo, como todas aquelas que referimos há bocadinho, foram inventadas por geeks e o valor delas acabou por ser acumulado principalmente por esses geeks. Portanto, isso acaba por surgir Então dos qual é a incentivos revolução? naturais da Então coisa. qual é a revolução? É a mesma coisa. Mais ou menos. É aqui então que entram as considerações que eu ia fazer, que são as seguintes. Portanto, no caso de Ethereum, por causa de um conjunto de incentivos, nomeadamente fugir ao aperto regulatório, a própria fundação afastou-se de qualquer tipo de controlo, a não ser sobre alguns eventos de comunidade e mais de guia, baluarte daquilo que é a organização da cooperação entre os diferentes membros dessa comunidade. E, portanto, está cada vez mais afastada. Ok, então E tens o que próprio Vitalik já acreditar não na está no palavra dia-a-dia. deles. Não precisas acreditar na palavra deles. Tu vês isso diretamente na forma como as diferentes comunidades de developers contribuem para a evolução do código de Ethereum. E mesmo a nível da distribuição dos Ether, da moeda de Ethereum, vês que não há assim grande manipulação, não há grandes carteiras a fazerem coisas esquisitas. Portanto, pelo menos estão a investir a longo prazo, não estão com um foco exclusivamente especulativo, de extração imediata de valor que destrua a inovação subjacente. Porque já têm muito a perder. Não é? Exatamente. Que não se pode dizer o mesmo de todas as outras pequenas chains que são lançadas, todas as outras pequenas E blockchains. aí onde entra a tokens, segunda etc. consideração, que é o que nós estamos a ver
neste ciclo de mercado. Portanto, para as pessoas que estão em casa, a Bitcoin e a criptoeconomia foram tendo vários ciclos, como todas as inovações têm. Portanto, houve ali aquele primeiro, mais ou menos, desde o surgimento de Bitcoin em 3 de janeiro de 2009 a 2012, 13, quando a Silk Road caiu, e portanto depois Bitcoin caiu dos $30 para os 13 outra vez. E depois houve o ciclo de 2013, mais ou menos, 2017, o ICO de Ethereum acabou por ser lançado em 2015, o white paper já tinha sido em 2013, portanto depois Bitcoin passou ali, entretanto já tinha chegado aos $1000 antes, depois caiu, depois chegou aos 20 mil em 2017, depois caiu, e no último ciclo, que acabou em 2021, chegou ali na altura em que a Coinbase também entrou na bolsa e foi pública, chegou ali aos $69 mil, um número muito memético, e caiu. E depois, nos últimos anos, toda a gente achava que era o fim, todos os jornais criticavam Bitcoin, etc. E com a crise suposta que estávamos a falar, ainda mais medo havia, e achavam que, ok, agora é que é o fim desta tecnologia especulativa. E a verdade é que no último ano vimos o contrário, e estamos neste novo ciclo. Agora parece que há um ciclo novo, não é? Há um ciclo, não parece, há Não parece, mesmo. é claro, Bitcoin está muito subir. perto de atingir também um novo recorde, chegar aos 69 mil outra vez, está nos Pelo menos enquanto nós 52 estamos mais a ou falar, menos. já agora, para quem... Mais ou menos. Já, né? É menos volátil agora porque já foi capturado pela indústria financeira tradicional, e foi por causa do lançamento desse ETF, esse produto financeiro para as massas, regulado, com a ajuda da Anchorage do Diogo Mónica e dos bancos, para levar a Bitcoin às pessoas que não querem ter de lidar com a incerteza de perderem a sua chave privada, de perderem o seu dinheiro, de serem hackeados, de serem roubados em casa por alguém com uma arma. Portanto, levou a Bitcoin esse grupo da população, os não geeks, e isso está a movimentar um novo ciclo. E neste novo ciclo, voltando então ao tema de Ethereum, o que nós estamos a ver é que algo que surgiu no ciclo anterior, aquilo que se chama os Ethereum Killers, um conjunto de plataformas, umas mais descentralizadas que outras, umas com mais interesse de VCs do que outras. Portanto, outras blockchains que querem substituir o lugar do Ethereum. Exatamente, querem substituir aquilo que é, enquanto o Bitcoin está focado em moeda, Ethereum está focado em aplicações, e quer ser a tal base, por assim dizer, aquele protocolo de comunicações, Tipo como se fosse a Windows, internet, sim, como um sistema Windows operativo. ou um sistema operativo, para que pessoas possam construir Ubers e Airbnbs da vida. É o sistema operativo da economia, não é? Neste caso, a Exatamente. criptoeconomia, que eles querem que seja Perfeitamente. toda a Tu economia. não achas que nós daí podemos fazer um paralelo sobre o início da nossa conversa com o século VII Sem antes de dúvida. Cristo, quando aparecem as primeiras moedas? Sem dúvida. Não é? Ou Concorrência seja, entre moedas. Ou seja, tens a concorrência entre moedas, tens emissores de moedas, não se sabe muito bem porque é que aquilo serve, tem alguns propósitos muito claros, pagamento, no caso era para pagamento das tropas e dos mercenários, e eventualmente para reter valor que ficava para a comunidade ou para a família e por aí fora, não é? Ou seja, cá estamos a ver um período um bocadinho semelhante no que diz respeito à cripto. Acho que também não sabe muito bem para que é que ele serve, parece que é um ativo que valoriza, mas também é muito volátil e desvaloriza facilmente. Tem montes de scams na Tens área, né? montes Tem de montes de enganos e não sei quantos. Para um gajo não dá para provar ao dente se aquilo é verdadeiro ou não é, não é? E alguns, Ether. alguns criadores da moeda que tentam abusar do facto de ela estar no Ether e desvalorizam a moeda, criam novas moedas, distribuem mais moeda de forma a manipular os incentivos para distribuir. Aqui um conjunto de developers e startups, tomem estas moedas, venham para cá construir, mesmo que não faça sentido porque nós não temos a melhor tecnologia. Mas é isso, está a acontecer essa guerra, e neste contexto da alta competição é que então eu respondo à tua pergunta original, de que há, por enquanto, mecanismos de cheque que estão a evitar que haja então essa captura por novos monopólios dos monopólios antigos, porque eles estão todos a lutar por si de forma a construir algo melhor. Estás a dizer que há mecanismos de controle sobre É isso. este mecanismo natural desta competição, como as pessoas já perceberam que isto é uma tecnologia transformadora. Neste ciclo está-se finalmente a disseminar aquilo que já Mas se porquê que tu falava achas muito. que isso é um mecanismo de controle natural? Eu digo porque que eu acho que o que está a dizer aquilo. Assim eu bebo água. Como há poucas pessoas ainda nesta indústria, muitas pessoas, especialmente pessoas que constroem, que são os chamados builders, portanto há essencialmente dois tipos de pessoas que trabalham na criptoeconomia: os que constroem coisas e os que vão lá comprar tokens, comprar moedinhas e Já não é assim. especular. Essencialmente são este tipo de dois de pessoas que há. A maior parte das pessoas que não são os aproveitadores que estão a fazer projetos de scam Conhecem.
conhecem a lógica, é aquilo que se chama o ethos do Web3, que é a descentralização, não haver alguém que é o dono, né? E isso faz com que eles criem projetos e depois as pessoas que entram para os projetos também estão à procura desses projetos. Então se tu fizeres um projeto que és muito dono das moedas e estás a usar as mesmas economias do passado e não estás a trazer as coisas novas, as pessoas não te vão usar e tu vais baixar. Não é? É um bocado isto que estavas a dizer. E aquelas que são mais a verdadeira criptoeconomia vão ganhar mais adoção e vão crescer. Sim, mas isso não evitou que houvesse grandes esquemas de scam, não é? Como a gente sabe, não é? Mas a Sim, maioria porque as pessoas deles foram fora da criptoeconomia, foram na economia tradicional que servia de interface à criptoeconomia, como por exemplo na Mt. Gox, quando faliu também em 2013, FTX. a primeira bolsa mais famosa, a FTX, que todos Mas nós conhecemos. FTX é dentro da cripto. Mais ou menos, É fora. porque era simplesmente uma bolsa tradicional. É como se a Euronext, aproveitando uma falta de regulação sobre os mercados de capitais na Europa. Sim, mas os ICOs já podes dizer que é dentro da economia. Quer dizer, nós. Sim, Mas vamos dar aqui o exemplo, né? Isso, Nós isso. temos aqui o Bitol, criamos o Bitol, o Frigideira Token, e dizemos a toda a gente: olha, toma aqui Frigideira Tokens, comprem Frigideiras Tokens que a gente vai fazer uma cena bué da fixe. E Sem toda a dúvida. gente compra e depois não faz nada. Isso é é- scam. Isso é um exemplo interessantíssimo, porque os ICOs vieram com uma promessa interessante de democratizar o acesso ao investimento. Atenção, já estamos a dizer mais asneiras outra vez. ICOs. Desculpa, o ICO é tipo um crowdfunding. de Um tokens. crowdfunding de moeda na criptoeconomia. Muito popular no tal ciclo de 2016-2017, que começou com o ICO. Já tinha havido 2 ou 3, alguns antes, mas que ficou mesmo popular com o ICO de Ethereum, em 2015. E veio com essa promessa de democratizar então o acesso ao investimento, sobretudo na América, onde há muitas restrições. É preciso cumprir um conjunto de requisitos muito onerosos para se poder investir em startups. Cá na Europa não é tanto assim, mas também existe algum nível de burocracia associada, é preciso ser mais sofisticado. E os ICOs vinham um bocadinho lutar contra estas regras, contra estes intermediários que surgem então no mercado do investimento. Depois correram mal, porque qualquer mercado totalmente livre acaba por ser abusado. E deu asneira, deu bronca da grossa. Os reguladores vieram e já em 2018 atacaram o ICO do Telegram, que ia ser o maior ICO do mundo. Um projeto completamente legítimo, toda a gente usa o Telegram. Um projeto que tem lutado imenso contra o mau uso da sua plataforma e que hoje em dia tem cada vez menos problemas desses. Qualquer plataforma de comunicação é abusada, mas o Telegram tem trabalhado muito nisso. E entretanto, o regulador americano, a CMVM lá do sítio, a SEC, destruiu esse ICO, porque eles estavam a tentar fazer aquilo de forma legal. E também porque é uma empresa legal. E porque é uma empresa que há legal, uma entidade atrás de quem eles E eles podem fizeram ir. aquilo com advogados, não queriam arriscar e trabalhar então numa zona cinzenta. E aquilo mandou, como era o maior ICO de sempre, um sinal a toda a gente: ninguém pode fazer ICOs. E depois o que aconteceu foi então, vamos aqui, que é o que acontece sempre em cripto, nós estamos à frente dos reguladores, somos miúdos jovens, vamos pensar um passo à frente deles. Se eles regulam os intermediários financeiros, nós vamos desintermediar as finanças para não haver nada para regular. Se eles estão a atacar os ICOs, nós vamos fazer initial exchange offerings. Se depois as bolsas percebem que não podem fazer estas brincadeiras, nós vamos fazer airdrops. E portanto, Mas qual é que é essa mania de estar a tentar fugir do legal? Porque eu acho que as pessoas que não entram no mercado do Web3 é um bocado por isso. É cambada de cowboys, sempre a tentar destruir as instituições financeiras que nós temos. é a mesma mania de qualquer também inventor tecnológico. Qual é que é a mania Mais ou destes menos. loucos da eletricidade estarem aqui a destruir o nosso óleo de baleia? Qual é que é a mania dos diferente. carros estarem a destruir os cavalos? É destruir monopólios económicos dentro de um sistema. A criptoeconomia é a base dos Estados-nações. É dizer, o Estado não tem direitos, não tem direito a decidir aqui. Ou Há um seja, espectro aí também. a destruição é um bocadinho mais profunda, né? Sim, há um ethos muito Eu acho que aí há um problema grave. muito agressivo. É que nós não estamos a lidar só com a economia. Portanto, aí nesse caso nós não estamos a lidar só com o poder do dinheiro e o poder das instituições financeiras que estão instaladas, não é? Nós estamos a lidar também com o poder dos Estados, Sem com dúvida. os bancos centrais e por aí fora. E essa é a nova tendência da criptoeconomia. Portanto, nós estamos, a criptoeconomia o que está a fazer é, para além de pôr em causa os sistemas financeiros instituídos, põe em causa a capacidade dos Estados regularem a economia. Sim e não. Sim, Os porque Estados têm estado muito contentes os com as Estados- ferramentas que a criptoeconomia lhes tem criado Não para sei. regularem partes
que nunca foram reguladas na eles economia. estão contentes enquanto a criptoeconomia tem pouco peso, tem pouco poder. Quando passar a ter mais poder do que os bancos centrais, eles não vão achar piada nenhuma. Daí a conversa toda das CBDCs, que são, no fundo, moedas digitais dos bancos centrais, assentes em princípios das blockchains e da criptoeconomia, mas na verdade são moedas centrais dos bancos, Há aqui que eles controlam. há aqui dois temas também que é É porque importantíssimo. tu ainda há bocado explorar. estavas a dizer, desculpa, Força, depois força. lá voltas, mas ainda há bocado estavas a dizer que tu não queres fazer publicidade ou não queres dar valor aos bancos centrais, mas disseste que eles fizeram até um bom trabalho no evitar do desastre económico que era previsto. Pós-pandemia e Exatamente, em 2023. Portanto, ou seja, na prática os bancos centrais têm alguma utilidade, não é? Portanto, ou seja, eles acabam por funcionar com as taxas de juro, acabam por funcionar um bocado como amenizadores, não é? No fundo são paraquedas, não é? Amenizam um bocado, são amortecedores, são amortecedores das crises do capitalismo, não é? Que são cíclicas, como nós sabemos, e portanto, no fundo, procuram que as coisas não tenham um efeito tão forte. E o benefício deles fazerem isso é porque quando há crises a sério e os efeitos são fortes, quem é prejudicado são sobretudo as pessoas que têm menos dinheiro, não é? E que têm menos, que no fundo têm menos riqueza, são os primeiros a levar nas orelhas, não é? Isso não há hipótese. Portanto, os bancos centrais acabam por ter essa utilidade, não é? Portanto, se a criptoeconomia puser isso em causa, nós arriscamos a ter as coisas muito mais far west. Sim, mas há aqui então estas duas considerações que respondem exatamente a esse ponto, que ainda bem que trouxeste, porque é fundamental para este tema de se perceber a criptoeconomia e para se lidar com a criptoeconomia, e que são o seguinte: portanto, é a regulação da criptoeconomia no geral, e o outro é o tema específico dos bancos centrais. E portanto, no primeiro, o meu trabalho no Instituto de Economia nos últimos 3 anos quase, vai fazer agora em março, foi trabalhar com os reguladores a nível europeu, a nível português, e perceber o que se passa a nível mundial. Portanto, criar regulação para o mundo da criptoeconomia, é isso? Lidar com a regulação da criptoeconomia. Os reguladores queriam Dar boicote à regulação ou criar regulação para adaptar à criptoeconomia? servir de controlo. Tu não queres nas responder, conversas. parece-me político. Não queres responder? Espera, eu já percebi. O que ele Nós fazemos lobbying para defender melhor regulação para a criptoeconomia. Ok, para Mas, defender por os exemplo, interesses dos hitos da criptoeconomia. No nosso caso, sim, porque somos uma associação financiada por várias diferentes empresas e não Da temos um criptoeconomia. interesse específico, certo? Mas, por exemplo, o Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, não fazia parte de nenhuma destas associações que existem pelo mundo inteiro, tinha o seu próprio lobbying de cripto para servir os seus interesses de bolsa e que eram contrários à criptoeconomia. E, portanto, o lobbying é um pau de 2 bicos e existe para o bem e para o mal. Portanto, a questão é se tu fazes o lobbying para os bons ou para os maus, ou Sim, sim. seja para quem for, né? Como é que, Bankman-Fried uma acabou parte, preso. como é que podes fazer lobbying que se não está regulado em Portugal? Em Portugal está completamente regulada a criptoeconomia. Não. O lobbying. Exatamente. O lobbying que não está. Não, ele diz que ele não é isso que ele faz. Atenção. Enquanto o lobbying não está regulado, uma pessoa pode fazê-lo também, mas corre riscos. Ok. Ou não, ou simplesmente Não passa é pelos lobbying, pingos da chuva. digamos, é networking. Portanto, o que tu estás a dizer é que política. o teu papel tem sido, ou da associação com quem estás a lidar, tem sido tentar amenizar as coisas, pôr paninhos quentes nas entidades reguladoras para que eles não fiquem muito iriçados com o mundo cripto, é isso? Certo, é educar, é formar, passa a redundância. Mas isso não resolve o problema que eu te coloquei. Certo, mas estava a dar isto aqui como contexto. Se então, cá pelo para o tema da contrário, estás a regulação. adormecê-los, estás a tentar. Que é para quando eles acordarem sem tarde demais. Exatamente. Não, era no contexto da primeira parte, então, da resposta à pergunta, que é como é que a criptoeconomia então está a ser regulada e está a ser vista pelos reguladores então no mundo. E como é que isto se contrasta então com o tema dos bancos centrais? E fazendo então aqui um detour à segunda parte, o que importa perceber é que a criptoeconomia dissociou-se da parte relevante que cai no escopo dos bancos centrais, ou seja, da Bitcoin, por assim dizer, da moeda. Bitcoin nasceu como uma alternativa peer-to-peer ao dinheiro, ou uma forma Portanto, troca entre pessoas. governamental de dinheiro, que é mais comum porque nos obrigam a pagar impostos e, portanto, o dinheiro privado deixa de ser interessante. Ninguém usa pontos do continente, mas poderíamos. Então usamos o dinheiro porque é mais conveniente. E a dada altura,
havia um medo dos bancos centrais de que Bitcoin pudesse lixar-lhes o trabalho. Hoje em dia o que os bancos centrais já perceberam é que Bitcoin vai substituir o ouro. Mas ninguém tem medo do ouro. A Bitcoin daqui a uns anos, não sei quando, vai chegar aos 10 trilhões de capitalização do mercado, que é a capitalização atual do ouro nos últimos 20 anos. Isso dá quanto por Bitcoin? É mais ou menos 10 vezes de agora, portanto meio milhão. Ok. Portanto, quando o ouro, quando a Bitcoin tiver a mesma capitalização de mercado que o ouro, vale meio milhão por Bitcoin. vale meio milhão por Bitcoin. Vale exatamente 520, porque está a 52 mil agora, atingiu 1 trilhão recentemente, portanto 520, 550. E depois, se calhar, pode subir ou pode descer ou o que for. Mas a questão é, já há bancos centrais no mundo que estão a comprar ou a minerar diretamente Bitcoin para terem nas suas reservas, tal como tem ouro, tal como Portugal foi um líder na acumulação de ouro a dada altura e ainda hoje em dia tem muito. Há muitos Estados-nação que, exatamente para responderem a esse medo, estão a adquirir ou a produzir ou a minerar, produzir não, mas a minerar Bitcoin. E não tenham medo que Bitcoin, voltando à conversa original do dinheiro, lhes vá complicar o trabalho, porque nas várias facetas daquilo que é a moeda, Bitcoin não, não é não uma o dinheiro, moeda, não a currency, simplificando, Bitcoin não é visto como uma moeda, como um euro ou Bitcoin como o dólar, não é visto como dinheiro, como uma moeda de troca, uma currency. é visto como dinheiro, como aquilo que são depois as outras vertentes da famosa trilogia do dinheiro. A reserva de valor, meio de troca, e a outra estou-me sempre a esquecer. Mas qualquer pessoa consegue encontrar isto na internet. Certo. E, Descubram. Isto não é tudo a verdade, não é? e portanto, enquanto o Bitcoin, tal como vários outros ativos, apesar da volatilidade, tem-se demonstrado ser uma boa reserva de valor. Unidade de contabilização. É uma má unidade de contabilização, porque está sempre a mudar de valor, está sempre a aumentar e a diminuir, e as pessoas gostam de pensar num euro ou num dólar porque tem um valor mais ou menos estável, vai sendo depreciado pela inflação, mas conseguimos todos fazer contas à nossa vida. Enquanto era mais difícil, há bocadinho perguntaram-me quantas bitcoins é que eu tinha oferecido à minha mulher. A questão é no valor de que ano. Tal como as pessoas tal criticam, a primeira transação que deu valor a Bitcoin foi a famosa Pisa, que foi comprada por aquele developer. Sim, não sei quantas Laslo. dezenas ou centenas de bitcoins, já não me lembro quanto 10 é. mil bitcoins por 10 uma mil Pisa. bitcoins. Na altura nunca ninguém tinha feito uma transação de Bitcoin. 10 mil bitcoins valiam zero. E depois de ele ter comprado a Pisa, ele se calhar tinha mais 90 mil bitcoins em casa. E depois, mesmo que não tivesse, se ele tivesse dado todos os seus bitcoins por uma Pisa, naquela altura era tão fácil minerar Bitcoin e comprar, que ele podia ter comprado 10 ou 100 mil por mais 20 dólares, se negociasse bem. Portanto, é uma má unidade de contabilização. E depois é um mau meio de troca, porque apesar de haver inovação na forma de método de pagamento, as fintech também vieram desintermediar o poder dos bancos, e há os MBWays da vida, e em África já havia no Quênia o M-Peso, e na China também toda a gente paga com o WeChat, etc, etc. Portanto, a transformação digital acaba por resolver o problema que originalmente Bitcoin veio propor-se a resolver no rescaldo da crise financeira de 2007, quando, e ainda hoje, pelo menos nas transferências bancárias na América é um filme, mas cá na Europa com espaço SEPA e transferências instantâneas, a coisa está bem. E, portanto, os problemas de há uma década e meia atrás já não se põem. E, portanto, no caso dos bancos centrais, as pessoas já perceberam que Bitcoin é um problema, com exceção do Fábio Panchetta do Banco Central Europeu e da Christine Lagarde do IMF, que são muito amigos na luta contra a Bitcoin, repetindo argumentos falsos sobre a coisa, só para dar uma chega nesse tema, porque continua ainda Ouviste Lagarde? continua ainda a aquecer narrativas e as pessoas gostam de ir por aí. Uma mensagem a Lagarde, se quiseres reunir sobre o assunto, Se quiseres aprender, eu vou Bitol. ou em Portugal, cara Mariana Mortágua, estamos todos disponíveis para fazer debates ou formações no Bloco de Esquerda sobre o potencial da criptoeconomia. A Mortágua já não é o primeiro Bitol que lhe estão a dar porrada, coitado. Não é? Porque há este ethos que eu falei muito no início do debate, muito de esquerda, que é completamente... O livro percebe e tem adotado lentamente essa vertente da criptoeconomia, mas o Bloco não. Mas então, no outro lado da conversa... Porrada. Agora, voltando aos bancos centrais. Então, não, nos bancos centrais está resolvido, ou seja, não é uma ameaça. Eles não têm ameaça. medo do Bitcoin, mas têm medo, por exemplo, do Ethereum? Os bancos centrais não, porque como a blockchain Ethereum tenta ser então um software, o tal sistema operativo para criar uma alternativa às Googles e Apples da vida, que têm o controle sobre a nossa vida e cobram uma taxa absurda de 30% que nunca se viu no mundo
sobre todas as transações que acontecem na sua plataforma, só porque criaram uma coisa muito bonita que toda a gente usa e ninguém se queixa porque traz tanto valor para a nossa vida que nós estamos por enquanto contentes com isso, mas que não faz sentido. Então eles têm medo do que na criptoeconomia? Os bancos centrais já não têm, só têm Pois, um bocadinho medo do Bitcoin, vejo, naturalmente. Mas... Hugo, eu vejo aí uma contradição naquilo que estás a dizer. Desculpa lá. Tu dizes que o Bitcoin tende a ser um valor de reserva. Portanto, e quando atingir a mesma capitalização do ouro, vai substituir o ouro. Ou pelo menos vai funcionar em paralelo com o ouro. Provavelmente substituintes para atingir essa capitalização, mas sim, não interessa. Pronto, Details. mas o detalhe é este: é que os bancos centrais têm ouro. Mais ou menos. E mesmo tem ouro. Tem. Mesmo ouro, Portugal ainda tem muito. Portanto, tem ouro. Tu dizes que alguns têm Bitcoin. Ok. Vamos assumir que alguns têm Bitcoin, mas não têm a mesma quantidade de Bitcoin que têm de ouro. Estão a comprar, estão numa guerra, estão absolutamente numa guerra. Porque repara, o que pode acontecer é tu vais duplicar o valor de reserva. Vais passar a ter reserva e Bitcoin, ouro e Bitcoin. Mas isso é bom, porque assim Não sei se é bom. Isso, há uma percentagem maior. Não há uma desvalorização das reservas, do ouro. Não, pelo contrário. Isto aqui, no tal contexto do que estávamos a Ou falar vai um bocadinho. substituir os dólares e os euros das reservas. Da mesma forma como há bocadinho estávamos a falar das coisas boas do padrão ouro ou das coisas más de hoje em dia imprimirmos dinheiro do nada e desse dinheiro não corresponder à base real. É que se calhar o que estão em causa são as moedas, efetivamente. Se calhar o ouro, o que eu estou a dizer é o contrário. Se calhar o dólar é que desaparece. É possível, mas desaparecerá por outras razões. Se os Estados Unidos deixarem de ter poder militar que sustenta a força do dólar ou poder económico, o dólar desaparece. Mas aqui o que está a acontecer então é que algo mais corporizado que o nada, porque hoje em dia os bancos centrais imprimem dinheiro do nada, e Bitcoin, apesar de parecer digital e muita gente acredita que não é nada, existe porque as pessoas investem energia através de eletricidade que raramente é poluente. Cerca de metade da mineração do Bitcoin é de fontes renováveis. E na China, na altura onde se falava muito e depois a mineração de Bitcoin foi banida na China, 70% era de fonte hídrica, portanto renovável. E portanto Bitcoin a nível de emissões de dióxido de carbono emite metade do que os bancos. Ether já não emite nada porque deixou de ser minerada. Mas portanto, no contexto da mineração do Bitcoin, estamos a falar de algo que transcende o nada, não é? Que é a corporização da transformação. Deixou de ser minerado como? Deixou de ser Proof of Work, passou a Proof of Stake. O Ethereum, sim. Mas os computadores precisam de eletricidade na mesma para correr. Mas sim, mas é a eletricidade que já usam para ver Netflix, etc. Netflix tem mais valor, quer dizer, um gajo está a ver Netflix, está a ver cenas. E neste caso, portanto, o que estamos a ver é que há um incentivo aos bancos centrais e à economia, e é aqui onde depois fazemos a ponte com a outra parte da resposta, que é os bancos centrais por si já são uma inovação na forma atual, porque dissociam a capacidade de um governo de criar moeda. Enquanto antigamente os governos, por terem incentivos eleitorais, brincavam com a criação de moeda, e depois quem vier a ganhar estas eleições, ou quem já tenha ganho, dependendo da altura em que sair o episódio, podia estar agora a prometer aqui mundos e fundos, e depois imprimia, e depois as pessoas sofriam porque havia inflação e desvalorização da moeda. Hoje em dia não consegue fazer isso porque o Banco Central não deixa. Portanto, só conseguem prometer. Exatamente. Só conseguiram prometer. Só conseguem prometer e podem vir a conseguir, se de facto promoverem crescimento económico que traga dinheiro para o país, ou que traga ganhos de eficiência para o país, para depois entregar às pessoas o que prometeram. Portanto, os bancos centrais aí já foram uma inovação positiva no tal processo de criação do dinheiro. E neste caso, os bancos centrais... Espera, mas aí, há uma tendência... Quando tu dizes bancos centrais, estás a falar do Banco Central Europeu. Sim, mas mesmo a Fed... Todos os outros... A Fed aqui tem muito controle da parte do Estado americano, mas ainda acaba por ser formalmente independente. Exato, a Fed é privada. É uma organização privada e tem essa história de ser uma organização privada, mas é detida por depois um conjunto de bancos centrais de uma forma relativamente centralizada. Os incentivos deles estão bastante alinhados com os incentivos das pessoas dos Estados Unidos. Portanto, há essa simplificação de que é uma organização privada, mas há muita também complexificação boa aí, porque não age de acordo com os únicos interesses de um grupo. Apesar de que nos Estados Unidos o lobbying é tão regulado que acaba por trazer muitos efeitos também perniciosos à sociedade lá, e portanto tudo na América acaba por servir os interesses de alguém de uma forma bastante problemática. Mas isso é outra conversa. Neste caso aqui dos bancos centrais, o que temos a ver então é esta tendência positiva de que vamos ou temos de imprimir menos dinheiro sustentado pelo nada e temos de ter mais ouro
no nosso balanço. Neste caso, Temos de ter mais Bitcoin no nosso balanço, temos de ter mais coisas valiosas no nosso balanço, pronto, estás a dizer para que não haver aqui uma dissociação tão grande. então estás a dizer que há uma corrida, estavas a dizer há bocado, que há uma corrida dos bancos centrais ao Bitcoin? Sim. Bitcoin e ouro, então. O ouro, ouro já já está havia. mais ou menos estável, mas os bancos continuam sempre a ir comprando o ouro à medida que ele é É produzido. isso, continuam a entra no comprar. mercado. Só que Comprar é e isso. vender. Comprar e vender, sim. Os pobres vendem com Portugal, os ricos compram. Mas tu tens alguma ideia qual é a percentagem de reservas de um banco central em Bitcoins? Não. Fala-se Mas- aqui de. Mas para, mas isso é estranho, porque em bom rigor a percentagem de reserva a percentagem, ou melhor, a composição das reservas dos bancos centrais são conhecidas. No são Ocidente, públicas. sim. Mas aqui começou muito com o tema da China estar a minerar Bitcoin. E no Ocidente temos grandes países como os Estados Unidos ou a Alemanha que já têm reservas substanciais de Bitcoin que foram adquiridas e que não vendem, Mas é público? públicas, através de ações de enforce, não sei se a palavra portuguesa existe, criminal, arresto criminal, usando a expressão arresto agora popularizada nestas eleições. E depois elas são públicas, mas aí os bancos centrais também, algumas coisas publicam, outras não. Infelizmente não há essa transparência. No futuro poderão haver bancos centrais powered by blockchain, com mais transparência ainda. Nós agora ainda temos de saber algumas coisas uns anos depois delas acontecerem. Mas portanto, na parte da pergunta respondemos ao tema dos bancos centrais. No tema então da economia regulada, voltando aí, o que vemos é que, como o Ethereum e os outros Ethereum Killers, todas as outras plataformas que estão a lutar para serem líderes do mercado na plataforma, na infraestrutura de base, como um protocolo de internet ou aplicações de sistema operativo que depois sustentam o resto da economia que floresce por cima, o que vemos então é que os reguladores percebem que isso não é dinheiro, que Ether não é dinheiro, a moeda Ether em si pode servir como meio de troca para pagar na altura aos mineradores, hoje em dia aos stakers, pela segurança da rede, ou a qualquer pessoa que corra aplicações a correr nessa infraestrutura, mas percebem que aquilo é tecnologia. É tecnologia que funciona de forma diferente da maioria da tecnologia digital assente sobretudo em servidores centralizados e que portanto tem de ser regulada também de uma forma diferente. E nisto há muitos reguladores que ainda não percebem. Há muitos reguladores que tentam o copy-paste do se regularmos as fintech assim, se regularmos as big tech de Amazons, Airbnbs, Googles da vida assim, então também vamos fazer copy-paste disto tudo para cripto. Porque podemos. E somos arrogantes. Mas aí não podem. O que vocês defendem é que não pode ser assim porque os incentivos e a forma como está montada a tecnologia são diferentes. Sim, a arquitetura logo a é regulação diferente. deve ser A adaptada. maioria da regulação no mundo incide sobre intermediários. Mas dá um exemplo muito prático ao que a pessoa perceba do que é diferente no sistema tradicional, que devia ser regulado de forma diferente na criptoeconomia, mas que seja regulado. Sobretudo isto que o que está a dizer é que normalmente incide sobre intermediários, não é? Porque os bancos são intermediários. Certo. Ok, a regulação cai em cima daquele que é o intermediário, neste caso um banco, que regula a supply e a demand, e numa criptoeconomia o intermediário desaparece. Desaparece Logo, ou tende a regulas, desaparecer. mas podes regular a rede, que é o intermediário. Neste caso, por exemplo, Mais regular ou menos, porque tu as também... regras de Ethereum. A internet de certa forma é regulada, mas ao mesmo tempo não existe uma regulação da internet. E são reguladas em diferentes regulações partes da internet que acabaram por exigir essa regulação. E hoje em dia fala-se muito da neutralidade da internet, mas ainda não existe uma regulação que garanta de forma inequívoca a neutralidade da informação na internet. Há um exemplo prático na regulação ou na lei que eu sempre me questionei na caso da criptomoeda. Toda a criptoeconomia é assente numa blockchain, não é? Portanto, as blockchains e ou Ethereum, noutras ou outras coisas tecnologias parecidas, livres de DEX razão e não sei o distribuída, quê, uma exatamente. data de coisas. Mas a ideia é que existe uma coisa que é um smart contract, que está escrito o código, e se uma determinada coisa acontecer, o outcome está escrito no código o que é que vai ser. E é irreversível. É irreversível. Mais ou menos irreversível, mas sim. Pronto. Mas na nossa sociedade as coisas não são irreversíveis, é por isso que nós temos tribunais. Isso é também certíssimo. E portanto, quando na blockchain está escrito uma coisa no nosso smart contract e ele executa e o meu dinheiro vai para ti, mas depois vem um tribunal e diz não, o dinheiro tem que andar para trás. Deste o exemplo perfeito. Como é que tu fazes isso na blockchain? Não fazes? É irreversível? A blockchain é, usando a expressão em inglês porque não consigo traduzir, append only.
é feita por acrescento, bloco a bloco, numa blockchain, porque é linear, ou noutros tipos de tecnologias, Cadeia de blocos. sem ser de bloco em bloco, da expressão que eles usarem, da época em época, ou o que for. Nos tribunais é exatamente a mesma coisa. Há uma decisão que é feita pelo primeiro tribunal da relação, ou o que for. É irreversível, mas as pessoas podem recorrer dela e vai andando até chegar ao Supremo e ficar lá. Ou antes disso, provavelmente ficar presa, alguns nos meandros dos tribunais. Isso é E depois é Portugal. corrigida. E na blockchain, usando a Ethereum então como analogia do computador, cada bloco registra mudanças de estado. E portanto a primeira decisão pode ter sido reversível, mas depois esse estado pode ser corrigido. Não, mas como é que tu és dono da tua carteira, não é? Tu és dono dos teus bens. Só que tu é que podes mexer os teus bens. Mas aqui temos... O tribunal não consegue forçar-te a devolveres-me as O tribunal bitcoins que tu não. me roubaste. Mas o que é o tribunal? É uma abstração da vontade da comunidade. É. Antigamente íamos nós todos com as nossas forcas, the pitchforks are coming, matar o violador ou o ladrão, ou cortávamos a mão ao ladrão, o que fosse. Porque não havia um tribunal que gerisse isso e, portanto, a justiça era feita pelas próprias mãos. Mas o tribunal não deixa de ser a representação da comunidade, Certo. como um sistema mais ou menos independente. Então o que é o tribunal na É criptoeconomia? a comunidade em si. A comunidade em si, não, tu roubaste umas bitcoins, devolve. Mas usando um exemplo paradigmático também de Ethereum, quando a comunidade estava muito centralizada na fundação e na visão dos fundadores, que continuam a ser pessoas influentes, e vamos sempre precisar de líderes na vida, porque os humanos gostam de líderes, houve um grande hack Sim, a DAO. a um ICO que era a DAO, como tu bem sabes. E esse hack punha em xeque aquilo que hoje em dia é Ethereum, e na altura também pôs. E a comunidade na altura votou marginalmente por pouco, tipo a Brexit, fazer um fork à blockchain e criar uma nova cópia onde a pessoa que roubou essas criptomoedas na altura, Deixou de existir. o Ether, perdia o acesso a elas. Ficava numa chain que já ninguém ligava. Mas isso aconteceu porque a pessoa que roubou o dinheiro roubou quase 10% da Certo. supply, ou uma coisa assim, ou mais, não sei quanto é que foi. Certo. Foi uma pipa de tokens. Mas no meu caso tu só me roubaste 4 ou 5 bitcoins, Certo. mas são minhas, Certo. devolve. Aí o que eu estou a dizer é que não é necessariamente em Ethereum que isso vai acontecer. O que eu estou a dizer é que há pessoas hoje em dia, e sei isto com conhecimento de causa, que estão a pensar em criar blockchains onde há se calhar mecanismos de resolução de conflito mais sofisticados do que aqueles que foram pensados Ok. inicialmente dentro do ethos original Ou da seja, imutabilidade absoluta Ou seja, é máxima da blockchain. tecnologicamente solúvel esse problema. Mas mesmo dentro, Eventualmente. mas mesmo dentro deste ethos da imutabilidade máxima, e usando já aquilo que são as redes principais, como Bitcoin e Ethereum, ou Solana, ou o que for, o que nós vemos é que de facto quem comete crimes, os crimes são crimes, independentemente de em que patamar Certo, se tu me da vida roubaste- existem. A lógica que estás a dizer é se tu me roubaste as bitcoins porque me apontaste uma arma à cabeça, a É. polícia vai-te prender porque tu me apontaste Certo. uma arma E à se a cabeça. polícia não sabe quem tu és, pelo caráter relativamente transparente, pelo menos pseudónimo e transparente da blockchain, todas as pessoas vão saber que aquelas moedas foram roubadas. E como a maioria das pessoas agem de bem, ou têm incentivos para agir de bem, a regulação, e voltando aí ao tema que estávamos a referir, o que é que fez? Pegou nos intermediários. E no caso dos intermediários, na criptoeconomia temos aqui a resolução perfeita para o crime. Porque É a transparência. ou uma pessoa usa as moedas que comprou para troca direta, mas essas moedas, ao serem fruto de crime, ficam tainted, ficam Marcada. marcadas de forma negativa na blockchain e ninguém as vai querer, em princípio. Ou cada vez menos querem, porque há forma fácil de rastrear isso e uma pessoa sabe se vai receber essas moedas ou não. E portanto, a não ser que uma pessoa consiga convencer outra a fazer uma troca direta dessas moedas marcadas, corrompidas, por assim dizer, pelo crime, a pessoa não vai conseguir utilizar as suas moedas, porque todos os intermediários que permitem que a pessoa realize o valor desse dinheiro, que por enquanto é só Vão então ser essa tal reserva de precificados. valor, e se quiser ir a uma bolsa, ou se quiser ir a uma bolsa, ou uma plataforma de câmbios sem ser uma bolsa assim, portanto um trader que faça over the counter a troca, essa pessoa, para operar, quer ganhar lucro, tem os incentivos de cumprir com a regulação, e essa regulação já existe em todo o mundo, com alguns problemas, claro, é tema também para outra conversa, mas garante que ninguém vai conseguir ver as suas moedas trocadas. Na prática, o que estás a dizer é que já hoje é muito mais difícil fazer branqueamento de capitais
Sem dúvida, Não sem vou dúvida. Tal como antigamente havia Nem cripto. carjacking e hoje há menos, porque é mais difícil mandar um carro para a África ou vendê-lo às peças, e antigamente com os telemóveis ou o que for. A vantagem que a cripto ainda tem para scammers e para pessoas que querem enganar é que não necessita de que tu te identifiques para te introduzires na economia. Portanto, neste caso, na criptoeconomia. Portanto, eu posso criar um smart contract malicioso, entrar nos fóruns onde está toda a gente e dizer: olhem, está aqui este produto muito bom, comprem. E vocês vão lá comprar e assim que compram, o meu código executa e rouba-vos o dinheiro todo que vocês têm na carteira. Certo, tem um rug pull, por exemplo. Não é? Mas isso também é crime. Certo, é crime. Isso não está caracterizado de forma clara. A fraude é crime. Há vários tipos de fraude que, dependendo do sistema jurídico, estão Mas em Portugal caracterizados crime? de forma bastante Isso é crime? abstrata. Se eu fizer em Portugal, Diria isso que é sim. fraude? Pode ser considerado uma promessa de investimento que defrauda as pessoas porque Tá, houve de isso- facto um rug pull. e se eu me enganei? Se eu não queria fazer aquilo, mas tinha lá um erro. Isso depois é um caso para os Votos. tribunais decidirem, mas seria muito fácil. Não, É. desapareceu. Não sei onde é que está, não tenho acesso. Não, eu investi-os. Eu contratei os developers da Índia, eles enganaram-me Eu a tinha, mim. Exato. eu tinha boas Eu intenções. tinha boas intenções. Mas isso acontece. Eu não estava a ver também sobre o caso de um português que foi preso estes dias do outro lado da fronteira em Espanha, na Galiza, que há uns anos atrás tinha criado um fundo de investimento antes de cripto ser popular, mas na altura já se falava em inteligência artificial, ele tinha uns bots e isto, não tinha nada. E enganou as pessoas. Enganou as pessoas para lá de 1 milhão, ele, pelo menos quando tinha um escritório na Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, já tinha 1 milhão de assets under management e depois multiplicou aquilo por alguns valores e aumentou de escritório e depois fugiu com o dinheiro. Andou uns 5, 10 anos em fuga em Espanha. Depois emitiram, pronto, as pessoas foram percebendo de facto se ele tinha enganado, se não tinha, o que é que era, mas pelo menos não tinha licenças, portanto só por aí já havia um problema, mas depois percebeu-se que aquilo era uma fraude pura, não envolvia cripto, mas envolvia inteligência artificial, e emitiram um mandado de captura internacional pela Interpol, e o tipo é obcecado a cabeça e estava a discutir a renda com o senhorio em Espanha, ou a renda, ou algum tipo de regra que lhe impuseram, e foi apanhado nestes dias. E pronto, é esse tipo de fraude. Dependendo do país, às vezes a fraude tem estado descrita de uma forma pormenorizada, às vezes basta estar lá Ok. o Então, conceito. para chutarmos à baliza, eu acho que se calhar a conclusão da nossa conversa é: existe uma tecnologia bastante diferente, inovadora, que traz vantagens das quais nós não conseguimos usar hoje na nossa internet ou na tecnologia que nós utilizamos, precisa de regulação e ainda não há regulação para isso. Há bastante. E na Não há Europa, suficiente. na Europa já é suficiente, sem dúvida. É o líder da regulação a nível mundial. E apesar Então, de ter muitas andas a fazer? Andas a imperfeições, fazer lobby o quê? Para convencer os reguladores que não é preciso mais regulação ou que é preciso regulação mais adaptada e melhor para esta área? é sobretudo pelo segundo motivo, porque infelizmente é impossível lutar de forma absoluta contra os reguladores sem ser mudando todo o Ou sistema. seja, não é lutar contra, é difícil convencer os reguladores em não regularem. Certo. Ou seja, é preciso mudar todo É o paradigma, impossível. é preciso criar um Estado diferente, é preciso criar o tal network state que se fala também no movimento cyberpunk, muito alinhado também com o ethos da criptoeconomia. Isso pode ser que seja o futuro ou não, a sociedade evolui de formas muito dispares, mas portanto é impossível existir sem regulação. Temos é de garantir que a regulação funciona, não é estúpida, porque literalmente a maior parte da regulação que começou a surgir na criptoeconomia, e pelo menos nos Estados Unidos é literalmente parva, porque é a tal transposição sem consideração pela natureza diferente dos fundamentos da tecnologia, e é preciso também lutar contra o regulador para que ele perceba o que é que está a regular e que não faça coisas que, mesmo que a regulação já seja adaptada, não faça coisas que não façam sentido ou que, e aqui é a parte mais importante, não estejam a ser financiadas pelo lobby dos concorrentes, porque o lobby dos banqueiros, e isto está público, pelo menos na América, e sei eu de fonte de confiança, na Europa também, mas na América há informação pública sobre o assunto na internet, financiou especificamente propostas de legislação contra a criptoeconomia, muito bonitas, que só tinham por princípio garantir que eles continuavam com as suas rendas e com os seus lucros de fat cat, de gato gordo. Lá está. No São assento. eles a fazer os seus próprios lobbies, não é? Exatamente. São os teus concorrentes, pá. Exatamente, é um mercado dinâmico. A democracia também é um mercado. Há diferentes participantes a comprar e a vender. Eu ia dizer inimigos. Ideias. Oponentes. Oponentes, essa é a palavra que eu queria. Obrigado. Está bem, olha, Hugo.
muito bom. Navegámos aqui bastante na criptoeconomia. Espero que não tenha sido na maionese. Epá, para algumas pessoas é complicado e muitas vezes nós temos comentários epá, não percebi nada do que vocês disseram. Epá, Venham falar com o Instituto New Economy, mandem-nos um e-mail para nós ou para a PBC. mas agora a gente já viu, os bitocas todos vão falar com vocês, não tens mais nada para fazer. Não, mas eu acho que a lógica também é, nós também tentámos simplificar alguns termos. É difícil nós termos uma conversa mais profunda se não formos a falar sobre os temas de forma mais profunda. Claro. Portanto, vocês também têm que apanhar alguns dos termos que nós falamos e pesquisar um bocadinho. Nós organizamos conferências anuais sobre regulação da criptoeconomia aqui em Lisboa. Este ano vão haver mais eventos organizados pela comunidade, como o mercado está quente noutras cidades e a malta acaba sempre por nos convidar para ir falar dos impostos ou da regulação, e nós estamos sempre disponíveis para isso. Portanto, o que não perceberem aqui organiza-se e resolve-se. Boa. E vocês não têm assim tipo um canal digital onde as pessoas possam ir aprender? Tipo, No nosso redes site temos sociais, algumas ou assim? apresentações. A mais interessante até não está lá uma versão atualizada, mas se calhar até vou pôr, porque nós temos feito em várias organizações e associações e Acho que sim. acho Que a malta, vai- às vai- vezes. quando este podcast sair, essa apresentação vai estar no nosso website na secção Work. Ok. Porque as pessoas acabam de ouvir e querem tipo, eu quero ir aprender qualquer coisa agora. Já sabem onde é que podem ir. Hugo, mais uma vez, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo Malta, convite. obrigado por terem aguentado até aqui. Esperemos que tenha ficado um bocadinho mais claro. Já sabem, partilhem o episódio, deixem um comentário, subscrevam e voltamos para a semana. Obrigado. LFG. Obrigado a todos. Até a Obrigado. próxima. Done. Alright. Neutral.